esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somos gratos, por mais um dia de vida, de saúde, por nossas famílias estarem todas gozando de saúde, alguns irmãos adoentados, mas se recuperando bem. Devemos louvar a Deus. Isso é gratidão, devemos ter essa gratidão em nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós, da nossa igreja e de todos os irmãos. Nós vamos fazer a leitura neste momento a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Gostaria que os irmãos acompanhassem conosco essa leitura. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então é por ele, é para ele. Todas as coisas são para o nosso Senhor, para a glória dele. Então devemos estar com essa alegria em nossos corações, esse desejo, esse equilíbrio, essa vontade, de estarmos sempre adorando a Deus, porque este é o momento que nós estamos passando, que devemos passar com serenidade, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Então, após aqui a nossa leitura, nós vamos passar a palavra ao pastor Alonso, que nos trará nessa manhã a palavra de Deus aos nossos corações. Possamos estar com os nossos
ouvidos atentos, as nossas mentes voltadas para o nosso Deus, para que aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus já colocou no coração do pastor Alonso possa nos falar nessa manhã. Que Deus então nos abençoe. Pastor Alonso. Amados irmãos, amada igreja, um bom dia a todos. É bom estarmos aqui mais uma vez para juntos adorar ao nosso Senhor. E agora nós iremos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós iremos ler o versículo de número 35. João 6, verso 35. Nós iremos ler outros textos ao decorrer da mensagem, por ora leremos apenas esse. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar pedindo o auxílio do Senhor. Soberano Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que já aconteceu. Lhe agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que já foi lida, pela canção que já foi entoada. Muito obrigado, Deus, porque nós temos esse acesso, temos esse privilégio de louvá-lo, de adorá-lo. Agora nós queremos, ó Pai, pedir a Tua direção, Teu auxílio, para compreendermos a Tua palavra, Senhor, e viver de acordo à Sua vontade. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é o pão que satisfaz. Nós agora lhe pedimos que o Seu nome seja honrado e glorificado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto, ele se encontra no capítulo 6, e o início desse capítulo nós temos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É o único milagre que aparece nos 4 evangelhos, além da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus Cristo, ele estava ali no deserto com uma multidão de 5.000 homens. Eram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Alguns estudiosos dizem que eram aproximadamente 20.000 pessoas. Era uma grande multidão. E Jesus Cristo não queria dispensá-las com fome. Jesus Cristo tinha pregado por um bom momento. Já fazia um bom tempo que eles estavam ali com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos para alimentar essa multidão, para o desespero dos seus discípulos. Eles dizem: Mestre, não é possível, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, seria possível alimentar essa grande multidão. Nem se nós tivéssemos tal dinheiro, tal quantia, seria suficiente para dar um pedaço de pão a qualquer um. Se nós tivéssemos aqui um dinheiro de 200 dias de trabalho, não seria suficiente. E André chega a Jesus Cristo e fala: olha, o que nós temos aqui é apenas um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso para tão grande multidão? Jesus Cristo pega aqueles poucos recursos, os recursos que tem ali, os 5 pães e os 2 peixinhos, ele agradece a Deus e faz ali uma grande multiplicação, a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos comem, todos são saciados, e depois Jesus Cristo, ele dispersa a multidão. Agora é interessante que tem um detalhe, é que sobrou 12 cestos de alimentos. E toda vez que um judeu ouvia 12, ele lembrava das tribos de Israel, que eram 12. E pensa nesse cenário, imagina toda essa cena. Temos ali Jesus Cristo, um líder, temos um deserto, uma multidão de pessoas famintas, e Jesus Cristo, esse líder, fazendo um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo eles pensaram em Moisés, logo eles associaram aquela profecia que Moisés tinha feito. E a profecia que Moisés fez acerca de Cristo se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, diz assim: O Senhor seu Deus fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. No meio de vocês se levantará um profeta, o Messias, aquele que será semelhante a mim.
não será igual a mim, será semelhante a mim, ele será mais poderoso, ele que fará o êxodo, ele que fará a libertação. E quando as pessoas elas entendem que elas estão diante de Jesus Cristo, olha como elas reagem. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o que deveria vir. É esse o profeta, esse é o Deus encarnado. O Emanuel, Deus conosco, aquele que foi predito pelas Escrituras, aquele que foi predito por Moisés, que foi profetizado pelos profetas, o Messias, o prometido, o ungido do Senhor, ele está entre nós. Agora, o que você faria se você estivesse diante de Deus? O que aquela multidão fez ao perceber que Jesus Cristo era Deus? Qual foi a reação? A reação se encontra no versículo 15, quando Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Como as pessoas estavam diante de Deus e queria empurrar a sua vontade a Deus. Aí nós percebemos aqui, amados irmãos, a insensatez, para dizer o mínimo, é a contrariedade dessa multidão. Eles estavam diante de Deus e eles queriam forçar a Deus a fazer as suas próprias vontades. E aqui nós destacamos uma primeira lição, e a primeira lição que nós destacamos aqui é que Jesus Cristo, ele não veio para atender os nossos caprichos. Jesus Cristo, ele não veio para cumprir as nossas vontades. A vontade da multidão era que Jesus Cristo subisse ao trono e derrotasse todos os seus inimigos. Essa era a vontade deles. Mas eles estavam diante de Deus. O que eles deveriam fazer era se prostrar à vontade de Deus. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas vão a Cristo não para se submeter à vontade de Cristo, mas para empurrar a sua agenda a Cristo. Por exemplo, nós estamos nesse contexto de pandemia, de vírus, e a nossa vontade, a nossa oração é que essa pandemia passe, que cesse a pandemia. A nossa vontade, a nossa oração é que os nossos sejam protegidos e aqueles que forem infectados sejam curados. E esse desejo, essa vontade é legítima. No entanto, há uma vontade mais importante do que a nossa, que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em toda essa situação? Qual é a vontade de Deus em tais circunstâncias? Mais importante do que a cessação do vírus, do que a proteção, do que a saúde, a integridade física, a saúde física, o mais importante é a transformação espiritual. É o que Deus quer nos ensinar. Então a ênfase na nossa oração deve ser: Deus, qual é a sua vontade? O que tu queres me ensinar? Muitos dizem que o mundo será melhor após essa pandemia. O mundo não será melhor a essa pandemia, porque o mundo jaz do maligno. O mundo está indo com a sua concupiscência. Só aqueles que fazem a vontade de Deus viverão melhor. Irmãos, e nós continuamos o texto. Jesus Cristo, ele dispensa essa multidão, porque ele sabe do desejo do coração dessa multidão. A multidão não estão interessada na sua própria vontade, na vontade do Senhor Jesus Cristo. A multidão está interessada nas suas próprias vontades. Jesus Cristo dispersa a multidão, vai orar por um bom tempo. Ele também orienta os seus discípulos que atravessem para o outro lado do mar. E depois há uma tempestade ali, ele anda por sobre as águas, acalma a tempestade, socorre os seus discípulos e atravessa para a outra margem do lago de Tiberíades. E depois aquela multidão que foi assistida, que foi suprida, que comeu pão, que comeu peixe, vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E quando elas se encontram com Jesus Cristo, elas perguntam, no versículo 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus já vai cortando logo, ele não responde essa pergunta. Jesus sabe da intenção do coração daquelas pessoas. Em verdade, responde Jesus no versículo 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando
não é porque vocês viram os sinais e acreditam em mim e querem a mim. Vocês viram os sinais, vocês comeram pão e vocês estão me procurando. É porque vocês querem mais pão. Vocês comeram os pãozinhos e agora vocês querem mais pãozinhos. Vocês não querem crer em mim. E outra lição que nós podemos destacar aqui é que Jesus Cristo, Ele é o pão, Ele não é o padeiro. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, Ele não é o padeiro. E qual a diferença do pão e do padeiro? A diferença do pão e do padeiro é que essas pessoas estavam indo atrás de Jesus Cristo, indo ao encontro de Jesus Cristo e o interrogando, é para que Jesus Cristo fizesse mais milagres. Elas não estavam interessadas em se satisfazer em Cristo, mas naquilo que Cristo poderia lhes conceder através do milagre. E o que significa isso? É que muitas pessoas hoje agem dessa mesma forma. Elas não querem se satisfazer em Cristo, elas querem se satisfazer nas bênçãos, nos milagres que Cristo pode concedê-las. Então, o Deus destas pessoas não é Cristo, o Deus dessas pessoas é aquilo que Cristo pode dar, é um produto. E Cristo é apenas um meio para que elas possam conseguir que as suas vontades sejam supridas. Cristo, Ele é um pão, Ele não é o padeiro. Essas pessoas estavam ali interessadas no pão, naquilo que Cristo poderia oferecer e não em Cristo. Então Jesus Cristo, Ele começa a dizer para aquelas pessoas no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, trabalhem não pelo que é passageiro, não pelo que é físico, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então eles lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu. A ênfase de Jesus Cristo é, vocês devem trabalhar, vocês devem buscar, não é esse pão que é perecível, esse pão passageiro. Há pouco tempo vocês comeram e vocês já estão com fome. Vocês devem buscar o pão espiritual. Trabalhem por esse pão espiritual, esse pão que quando vocês comerem, vocês já serão satisfeitos. E vocês terão satisfação eterna. Vocês nunca mais precisarão de outro pão. E quando Jesus Cristo Ele diz, trabalhem por esse pão, aqui nós percebemos que a religiosidade, o legalismo aflora. E eles, o que nós precisamos fazer para comer desse pão? Quais são os sacrifícios que nós podemos fazer para termos acesso a esse pão? E aqui não se trata de fazer, não é sobre fazer. Não é sobre fazer algo, não é sobre fazer alguma coisa, algum sacrifício, um esforço. Porque se fosse por meio do fazer, o mérito seria para aquele que fez. E Jesus Cristo, Ele não divide a sua glória com ninguém. No final nós levantaremos a mão e diremos, é tudo sobre Ele, é tudo por meio dEle, é por causa dEle, é para Ele, é por Ele. Se não fosse o que Ele fez, se não fosse o que Ele é, nós não seríamos e não teríamos condições de fazer nada. É tudo por Ele. E a glória seja dada somente a Ele. A Jesus Cristo, Ele faz essa declaração maravilhosa aqui no versículo 29. Ele responde, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O trabalho de vocês, ombreiros, é crer. Crê na obra daquele a quem Deus enviou. Para entendermos o que isso significa, vamos tomar por ilustração uma criança. Uma criança, ela não precisa trabalhar para se alimentar. A criança, ela instintivamente acredita que o pai suprirá todas as suas necessidades. A criança, ela crê que ela terá o seu pão. Uma criança, ela não precisa trabalhar, ela não precisa ajuntar dinheiro, ela não precisa ir até a padaria. Ela simplesmente crê
que no momento certo ela terá o seu leite, ela terá o seu pão, que a sua necessidade será suprida. Jesus Cristo, ele faz referência ao êxodo, ao maná, lá no deserto, quando as pessoas estavam com fome, quando a nação de Israel estava com fome e começou a murmurar: Moisés, nós estamos com fome, dê-nos alimento. Moisés faz uma oração e Deus faz aquele milagre extraordinário, onde o maná desce do pão. E ali as pessoas pegavam o maná referente para aquele dia, mas havia algumas pessoas que pegavam o maná a mais, porque elas não confiavam em Deus. Elas diziam: nós temos aqui o pão para hoje, mas como eu não confio em Deus, eu pegarei para o outro dia. E aquele maná que ela pegava para o outro dia se estragava. A desconfiança em Deus estraga. Por isso Jesus Cristo, ele nos ensina a orar a oração do maná, a oração do pão para hoje, o nosso pão de cada dia. Jesus Cristo, ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós temos Jesus Cristo, nós temos Ele, e se nós temos Ele, nada irá nos faltar. Nós temos o suprimento para todos os dias, não precisamos nos preocupar no suprimento de amanhã. Confiamos em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, em suprir o hoje aquilo que nós precisamos. E imagina se uma criança, ela vai lá na despensa, o seu filho vai na despensa e pega o pacote de pão, levando para o quarto e dizendo: eu não sei se amanhã o meu pai vai suprir as minhas necessidades, então deixa eu garantir o de amanhã, o de depois da manhã. Confiemos no Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É crer nele, é crer que Ele é o pão da vida, crer no que Ele fez. E prosseguindo no versículo 30, então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então as pessoas aqui começaram a querer colocar Jesus à prova. Então nos prove que o Senhor é esse que veio para suprir tal necessidade. E aqui nós também podemos aprender que Jesus Cristo, Ele não tem que provar nada a ninguém, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E nós somos as suas criaturas. Há muitas pessoas que querem uma comprovação, que querem um sinal da existência, da bondade de Deus. E nós percebemos aqui que não é pelo sinal que as cabeças das pessoas são transformadas, é uma questão de coração. São as mesmas pessoas que viram, que presenciaram aquele grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles foram beneficiados, eles comeram os pães e os peixes, eles foram alimentados, e agora eles estão aqui pedindo outro sinal, outro milagre. E Jesus Cristo responde no versículo 32, em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Por quê? Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A questão, a resposta não é o que, é a quem. O que vocês precisam não é de alguma coisa, não é de um suprimento. O que vocês precisam para o suprimento eterno é uma pessoa, e aqui ele diz: essa pessoa sou eu. E nós chegamos no versículo que nós introduzimos, no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Os seus pais comeram pão lá no deserto e morreram. Os seus antepassados, os israelitas, comeram pão e morreram. Mas quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, terá vida eterna, porque eu o ressuscitarei no último dia. Quem come do meu corpo e quem bebe do meu sangue, terá plena satisfação. Jesus Cristo, Ele está falando de algo que vai para além das nossas necessidades cotidianas. Jesus Cristo, Ele está falando de vida eterna. Ele não está falando apenas das nossas necessidades, que são limitadas aqui no tempo e no espaço. Ele está falando de algo grandioso, Ele está falando da comunhão da Santa Trindade, da Santíssima Trindade. E vida eterna, amados irmãos, não é apenas uma vida que não tem fim.
Vida eterna é uma qualidade superior de vida. Vida eterna é a vida vivida pela Santíssima Trindade. Vida eterna é plenitude de alegria, é plenitude de felicidade. Vida eterna é ser inserido nesta comunhão. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. E quem comer do meu pão terá a vida eterna. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, jamais terá sede. Será plenamente satisfeito. E o que é esse comer? O que é comer? Esse comer faz referência a crer. Comer é crer, como está escrito: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Comer é crer. Agora, esse crer das Escrituras não é apenas acreditar. Por exemplo, você vai na padaria e compra um pão, e você acredita que aquele pão ele pode saciar a sua fome. Você acredita que há carboidrato suficiente ali para matar a sua fome. Mas se você apenas acreditar, você não sairá dali alimentado. Você precisa sim acreditar, pegar o pão e comer o pão. Crer nas Escrituras é uma junção de acreditar e agir. Foi o que Tiago escreveu, que fé sem obras é morta. As obras são as evidências da fé. As obras é o fruto da fé. Uma palavra melhor para compreendermos aqui é confiança. É confiar. Por exemplo, imagina um pai colocando um filho em cima do muro, e o pai pergunta para o filho: filho, você acredita que se você pular, eu irei lhe segurar? E o filho responde: sim, pai, eu acredito que o Senhor vai me segurar. E o pai diz: então pula, filho. E o filho responde: não. Ele não creu. Porque crer é acreditar e jogar, e saber que o pai irá segurá-lo. E é isso que Jesus Cristo diz: pula, confia em mim, acredita e age, confia que eu estarei aqui seguro e lhe abraçarei, e em mim você terá plena satisfação. Saia desse muro, pula desse muro do pecado, desse muro das seduções, desse muro que breve vai passar, e pula, se jogue aos meus braços. Coma a minha carne, beba do meu sangue, porque só assim você terá plena satisfação. É dessa forma que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, confiamos no Senhor Jesus Cristo, confiamos que os braços do Pai irá nos segurar. E outra questão aqui, agora que nós podemos perceber, meus amados irmãos, é o que nós devemos comer. Jesus Cristo, ele é tão repetitivo. Jesus Cristo, ele dá uma grande ênfase nisso. O que nós devemos comer? E ele aqui responde no versículo 53, ele responde: em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Comer a carne e o sangue do Filho do Homem. A audiência que ouviam essas palavras, elas levavam isso ao pé da letra. Elas entendiam literalmente porque eles eram lógicos. E para eles esse discurso era muito duro, era um absurdo. Que canibalismo é esse? Comer o sangue, a carne do Senhor Jesus Cristo? Mas nós entendemos que isso daqui faz referência ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Confie que o meu sacrifício é suficiente para lhe salvar e lhe dar a vida eterna. Confie no meu sacrifício. Jogue desse muro do pecado, jogue no muro das seduções, esse mundo que passa juntamente com as suas concupiscências, e confie no meu sacrifício, confie na minha morte. O meu corpo será moído, o meu sangue será vertido, e confiando assim você terá plena salvação, você terá vida eterna. É comer é confiar no sacrifício de Jesus Cristo, fazendo referência ao que aconteceu lá na Páscoa,
quando eles comeram o carneiro e passaram sangue nos umbrais das portas, dizendo com isso que nós confiamos no sacrifício de Cristo, a morte não irá nos alcançar. E agora nós confiamos no sacrifício de Cristo e por isso nós teremos vida eterna. Comer a carne e beber o sangue é confiar naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Naquilo que Ele fez e tão somente naquilo que Ele fez em nosso favor. E a nós só nos resta, só nos cabe confiar e jogar aos seus braços poderosos que nos segura e que nos garante, que nos sacia e que nos dá satisfação. Amados irmãos, agora porque muitas pessoas foram impedidas de comer o pão, porque muitas pessoas são impedidas de comer esse pão, e nós podemos perceber isso aqui no versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Algo que impedia as pessoas de comerem o pão era a familiaridade. É porque essas pessoas estavam familiarizadas com Jesus Cristo. É o filho do carpinteiro, conhecemos a mãe e os pais dele. E familiaridade gera incredulidade, intimidade gera fé. Jesus Cristo, Ele nos chama não para uma familiaridade, Ele nos chama para uma intimidade, para um relacionamento. Ele não quer que nós apenas saibamos dEle, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Não adianta apenas saber de Jesus Cristo, estar familiarizado com o Senhor Jesus Cristo, sem ter relação com o Senhor Jesus Cristo. São tantas as pessoas hoje que têm conhecimento, que têm familiaridade, que ouvem a palavra de Cristo, mas não têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não é uma coisa para ser estudada, Ele é uma pessoa para se relacionar. Ele nos chama para esse relacionamento. Não é apenas saber do Senhor Jesus Cristo, é ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa, amados irmãos, que impedem as pessoas de comerem desse pão, é porque esse pão é indigesto. Essa palavra é dura, esse pão é amargo. No versículo 60, Jesus Cristo diz assim: muitos dos seus discípulos, está escrito assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Qual discurso? Aquele discurso, aquelas palavras de comer o meu corpo e beber o meu sangue. Esse discurso é duro. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que eles haviam falado, lhes disse: isto escandaliza vocês? A palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é dura. A palavra do Evangelho, ela ofende, é ofensiva, ela é agressiva. Como Francis Schaeffer disse que a palavra do Evangelho, o Evangelho, tira a nossa cobertura, expõe que nós somos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a boa notícia de Deus vindo na nossa direção em Cristo Jesus e nos salvando. E ela mostra justamente essa nossa necessidade de sermos salvos. O Evangelho mostra o nosso pecado e fala da necessidade de renúncia, de arrependimento, de renunciar aos prazeres, de renunciar a algumas relações, de renunciar aquilo que nos traz essas pseudas satisfações, essas falsas satisfações. O Evangelho é duro. E diante disso, no versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram diante dessa palavra dura, diante dessa palavra ofensiva que demonstra e que escancara o quão o homem é pecador e perdido. Muitos já abandonaram e não estava mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12:
Será que vocês também querem se retirar? Diante dessa palavra dura, desse discurso duro, vocês também querem se retirar? Assim foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que foi pregada há séculos. Essa é a mensagem que é pregada agora também. Se você não quer ouvir, pode se retirar. É o que Jesus Cristo tem a dizer. Essa palavra não pode ser diluída. Essa palavra, essa mensagem não pode ser adulterada. Jesus Cristo é o único caminho e devemos obediência tão somente a Ele. E a fé não é apenas acreditar, a fé é uma junção de acreditar e agir. A fé, ela dá uma evidência das obras de renúncia ao pecado, obras de renúncia àquilo que desagrada a Deus. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Creia no Evangelho, coma do meu pão, reconheça que você é falido, reconheça que só eu satisfarei a sua maior necessidade, que é de ter vida eterna. E Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se são essas palavras que nos salvam? A palavra de Deus, ela ofende. A palavra de Deus, ela é agressiva, ela é ofensiva. Ela incomoda. E se fosse diferente, não seria a palavra de Deus. Seria um outro ídolo qualquer. A palavra de Deus, ela não nos incomoda, amados irmãos, é porque Deus, Ele não está interessado em cumprir as nossas próprias vontades. Deus está interessado em nos moldar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para você que está sedento e necessitado, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na obra que foi realizada ali na cruz do Calvário. Creia que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Agora nós, para a finalização do nosso culto, teremos uma parte musical com o nosso irmão Maurício. Pai, eu te louvo por saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai, não consigo entender como esse mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz, o teu olhar, o teu fluir e até o teu agir. Não vou deixar de me lembrar, pra não esquecer do teu amor por mim. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar jamais ou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração. Por toda a minha vida eu sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Pai, eu te louvo por saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai, não consigo entender como este mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz e o teu olhar, o teu
agir. Não vou deixar de me lembrar, pra não esquecer do teu amor por mim. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar, jamais vou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir